Graça e paz, Deus vos abençoe por mais um dia. Temos mais uma mensagem na Palavra de Deus e ali estão as pedras. Ilustrações sobre pedras. Muito bom. A gente conseguiu aproximar de 15 mensagens dentro da Palavra de Deus, ilustrando sobre pedras. Muito importante. Pedra foi muito utilizada no passado, no Antigo Testamento, no Novo Testamento e nos dias de hoje, né? São vários simbolismos e significados de pedras. Pedra simples, né? Pedra de tapiocanga, outras pedras, pedra lisa ou não. Tem as pedras preciosas, né? Também. E nós temos hoje um tema muito maravilhoso e a ilustração é sobre pedra. O tema que nós temos hoje é a lei e os mandamentos, escrito em tábuas de pedras. Isso mesmo. Hoje nós temos tábuas de pedras. Para escrever nela, Deus escreveu com seu dedo, o dedo de Deus escreveu os 10 mandamentos para entregar a Moisés lá no monte. Então vamos lá. Tema: a lei e os mandamentos escritos em tábuas de pedra. Êxodo, no capítulo 34, o versículo 1 e o versículo 29. Êxodo 34, o 1 e o 29. Êxodo 34, o 1 e o 29. Bom, temos aqui Êxodo 34, o 1 e o 29. Diz assim o texto da palavra de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te, lavra-te 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebrastes. Aqui há algo importante, né? Porque a primeira tábua, as primeiras 2 tábuas, Deus confeccionou as tábuas, escreveu com o dedo dele os 10 mandamentos, mas quando Moisés desceu do monte, o povo estava na idolatria. E no momento, né, de zelo, Moisés mandou as tábuas de pedra na rocha, no pé do monte, e quebrou. Aí Deus mandou ele: agora você vai preparar 2 tábuas, eu vou escrever novamente os 10 mandamentos. O último versículo que está pedindo aqui, é o versículo 29, versículo 29. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão. Quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que o Senhor falara com ele. Então, esse tema é lindo, esse tema é maravilhoso. A lei e os mandamentos, escrito em tábuas de pedra. Olha que coisa mais linda. Escrito em tábua de pedra, não tinha como rasurar, tá? Não tinha como acrescentar, não tinha como apagar. A única maneira que tinha era quebrar, né? E Moisés, quando desceu do monte, todo alegre, com as 2 tábuas dos mandamentos que Deus tinha escrito, que ele viu o povo na idolatria, né? Porque idolatria é a abominação aos olhos do Senhor. Pastor, o que é idolatria? É adorar outro Deus, outro suposto Deus, ou adorar qualquer uma outra coisa no lugar de Deus. É não colocar Deus em primeiro lugar, tá? E aí Moisés mandou as 2 tábuas no pé do monte, na rocha, e quebrou. E Deus mandou: agora você vai fabricar 2 tábuas, eu vou escrever novamente. Aí nós temos aqui ainda textos para continuar. Aqui antes da introdução, nós temos Êxodo 24, versículo 12 e 13. Êxodo 24, versículo 12 e 13. Olha como está escrito. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tem escrito
para te ensinares. Versículo 13. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. Então nós temos aqui algo com obediência. Se Deus falar com você, meu amigo, minha amiga, se Deus falar com você, obedeça. Tem um texto na palavra de Deus, Samuel, que diz que é melhor obedecer do que sacrificar, né? Obedeça. Então, esta ilustração sobre as tábuas escrita com os 10 mandamentos é algo lindo, maravilhoso. Por que Deus escreveu em pedra? Podia ser escrevido, ele podia ter conseguido um outro material. Pedra. A primeira pedra representava Cristo e também representava o coração duro dos seres humanos. E ele falou, vou colocar a minha lei aqui. Uma escrita na pedra não tem como rasurar, como eu disse. Não tinha como rasgar. Só quebrar, igual Moisés quebrou, devido a ter visto o povo na idolatria. Aí, nós temos aqui ainda Êxodo 31, 18, antes da gente começar a introdução. São versículos muito importantes. Êxodo 31, 18. Sabe o que diz aqui? E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras, escritas pelo dedo de Deus. Olha que coisa mais linda. Imagina, né, Deus caprichando ali e escrevendo e deixando os mandamentos, as leis, para que se cumprisse. E todo aquele que se cumprisse teria o direito de ser chamado filho de Deus e tinha direito à vida eterna. Então, aqui, Êxodo 31, 18. Mas também nós temos Êxodo 32, palavras muito importantes, que continuam aqui. No Êxodo 32, a gente tem versículo 15, 16 e 19. Êxodo 32, versículos 15, 16 e 19. O que diz aqui o texto sagrado? E voltou Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho nas suas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de uma e da outra banda, escritas estavam. E aquelas tábuas eram obras de Deus. Oh, glória! Também a escritura era a mesma escrita de Deus, esculpida nas primeiras 2 tábuas. Nas primeiras 2 tábuas, versículo 19. E aconteceu que, chegando ele ao arraial, e vendo o bezerro de ouro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés, e Moisés arremessou as 2 tábuas das suas mãos e quebrou ao pé do monte. Isso aqui foi um protesto, né? Um protesto de Moisés, e esse protesto realmente tem significado, tem sentido, porque ele ensinou ao povo, e quando ele desceu do monte, o povo estava idolatrando. Vamos lá para uma pequena introdução aqui. O sumário dessa introdução diz então, né? Tábuas de pedra. Quando se fala em tábuas, fica subentendido que são de madeiras, não é? O pessoal fala assim, eu tenho em casa 2 tábuas, ou eu preciso de 2 tábuas. Fica subentendido que ele está falando que ele precisa, ou que ele tem tábuas de madeira. Então, tábuas de pedra. Quando se fala de tábua, fica subentendido que são de madeira. Porém, essas 2 tábuas eram de pedra. Deus assim o fez para demonstrar a dureza do coração do seu povo e também para ficar para sempre como testemunho da presença de Deus junto ao seu povo. Ele diz, essas tábuas que eu vou escrever aqui, ninguém vai rasurar, ninguém vai rasgar, o tempo não vai apagar e vai ficar para sempre, para que meu povo olhe e veja. Essa é a lei e os mandamentos do Senhor, nosso Deus. E também tábuas de pedra eram difíceis até de quebrar. Só que Moisés, quando desceu do monte e viu a idolatria do povo, ele ficou tão irado, pelo zelo com a palavra de Deus, que arremessou as 2 tábuas na rocha e quebrou. Bom, vamos para o primeiro pontinho, antes de nós chegar na conclusão. Nesse pontinho aqui, a frase é, as novas tábuas da lei e dos 10 mandamentos. Nós já lemos as referências, né, os versículos, e aqui está dizendo que 2 tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Vejamos aqui detalhe das 2 últimas tábuas.
das duas tábuas, as quais Deus escreveu a lei e os 10 mandamentos. Com referência e conforme Êxodo 24, 12, o Senhor convidou Moisés a subir ao monte e prometeu entregar-lhe as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos. Disse Deus, que tem escrito para vos ensinar ao meu povo. Deus tem preocupação com o seu povo. Deus cuida do seu povo. E você pode falar assim, mas pastor Elias, como é que você explica o que está acontecendo lá em Israel? Ali são Ismael e Israel, né? São primos. E ali é uma luta ali, aí seria um outro estudo para poder explicar. Mas a vitória será sempre de Israel, que é a nação de Deus, o povo de Deus. Israel será sempre vencedor para a glória de Deus. Então, conforme 24:12, o Senhor convidou Moisés a subir ao monte e prometeu entregar-lhe as 2 tábuas com a lei e os mandamentos que tem escrito para ensinar ao meu povo. Agora, vemos em Êxodo 31:3, Deus dizendo a Moisés, lavra-te 2 tábuas de pedra. As primeiras o próprio Deus lavrou e fez. Ele falou, esse negócio você quebrou, então agora você vai lavrar essas 2 tábuas e traz para mim que eu vou escrever novamente tudo que estava escrito na primeira. Deus dizendo a Moisés, lavra-te 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. E Deus assim o fez. Escreveu a lei e os mandamentos conforme estava escrito nas 2 primeiras tábuas. Resumindo, últimas frases. A lei com os mandamentos para selar o concerto ou a aliança com o seu povo, com o povo de Deus, com o povo de Israel, foi escrita em 4 tábuas de pedra. 2 Moisés quebrou e 2 continuou, com o dedo de Deus. As 2 primeiras tábuas Moisés quebrou ao pé do monte, em revolta contra os israelitas por verem suas idolatrias. O Senhor, Deus, escreveu novamente outras 2 tábuas, com a lei e com os mandamentos e com os concertos. E está valendo até hoje. Que o Senhor Deus possa falar melhor ao seu coração, que você possa dar lugar para o Espírito Santo de Deus ser morado na sua vida, e que o Senhor Jesus Cristo seja o Senhor da sua vida e o Salvador da sua alma. Graça e paz. Deus continue abençoando você e a sua família.